Pessoal, nesse vídeo a gente vai ver uma outra forma de resolver equações diferenciais com o Python, só que utilizando uma função que chama odint, tá? Antes da gente detalhar como é que funciona essa função, vamos dar uma revisada aí no que a gente viu na aula passada, que foi o método de Euler. Como vocês devem lembrar, o método de Euler é um método para resolução numérica de equações diferenciais. Melhor do que eu ficar falando aqui sobre o método, vamos pegar um exemplo bem simples e vamos aplicar o método, tá? Então, para isso, a gente vai precisar de três coisas. A gente vai precisar de uma equação diferencial, né? Vamos precisar também de uma condição inicial e vamos precisar de um intervalo de tempo. São essas três coisas aí que a gente precisa definir para aplicar o método de Euler. Então, vamos assumir aqui uma equação diferencial que me diz que a taxa de variação de uma variável y é igual à própria variável y. Tá? É o mesmo exemplo da aula passada. Vamos assumir como condição inicial que o y de 0 é igual a 1, ou seja, quando t for igual a 0, o y vai ser igual a 1. E vamos adotar aí como intervalo de tempo um ΔT igual a 1. Beleza? Para ficar mais claro, conforme a gente for resolvendo essa equação diferencial, vamos plotar aí graficamente para a gente enxergar o que está acontecendo. Então vamos colocar aqui no eixo das abscissas a nossa variável t e no eixo das ordenadas a nossa variável y. O que a gente já sabe? A gente já sabe que quando o t for igual a 0, o y é igual a 1. Então a gente já tem um ponto aqui da nossa função, né? O objetivo, né, de resolver uma equação diferencial é achar uma função y de t aí que satisfaça tanto a minha equação diferencial quanto a minha condição inicial. Então, esse ponto, com certeza aí, ele vai fazer parte aí dessa função y de t. O próximo ponto que a gente vai calcular é um ponto que está ΔT unidades de tempo à frente do nosso ponto anterior. Como a gente calculou primeiro o y de 0, na verdade a gente não calculou, né? Foi dada a condição inicial do problema, o próximo ponto que a gente vai calcular é o y de 1. Ou seja, a gente quer descobrir qual que é o valor de y quando t for igual a 1. Vocês devem lembrar da aula passada que uma equação diferencial ela pode ser escrita de forma aproximada através de uma equação a diferenças, né? Ou seja, o y de 1 ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao y de 0 mais a taxa de variação do y de 0 vezes o ΔT, certo? O y de 0 a gente já tem, né? Que é a condição inicial do nosso problema, ou é o nosso ponto anterior, que é igual a 1. A taxa de variação do y de 0, né? Que vocês também devem lembrar que é o que a gente chama de derivada, né? A gente não tem, mas a gente pode calcular ela a partir da nossa equação diferencial, né? Então, a nossa equação diferencial nos diz que a taxa de variação de y é igual ao próprio y. Ou seja, a taxa de variação de y de 0 é igual ao próprio y de 0. E o y de 0 a gente já sabe, né? Que é 1. Então, a taxa de variação do y de 0 também vai ser igual a 1. Né? Graficamente, o que isso significa? Significa que para cada incremento aí em t, eu vou ter um mesmo incremento em ΔT. Né? Então, eu vou ter uma linha aí que forma um ângulo de 45 graus, né? Uma outra interpretação que vocês devem lembrar da aula passada é que a tangente dessa reta vai ser igual à taxa de variação dela. E qual é o ângulo que tem a tangente igual a 1? É o ângulo de 45 graus, né? Então a gente substitui aí esse valor de 1 aqui na nossa equação. O ΔT a gente já sabe, né? Porque a gente definiu no início do problema. Então o y de 1 ele vai ser igual a 2, que é um ponto que passa por essa linha tracejada aí. Então, se a gente ligar o nosso primeiro ponto com o nosso segundo ponto, a gente já começa aqui a desenhar como que vai ser a função aí do nosso que é a solução da nossa equação diferencial. Para calcular o terceiro ponto, é o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Né? Então agora a gente quer calcular um ponto que está ΔT unidades à frente, então a gente quer calcular o y de 2, né? Qual que é o valor de y quando t é igual a 2. Voltando lá para a nossa equação de diferenças, a gente sabe que o y de 2 é igual ao y de 1, mais a taxa de variação em 1 vezes o ΔT. O y de 1 a gente já tem, a gente calculou na etapa anterior, que é igual a 2.
A taxa de variação de y, né, o dy dt, ou também chamado de derivada, a gente não tem, mas pode calcular através da nossa equação diferencial, né, que também vai ser 2. Né? Lembra que a taxa de variação no ponto, né, essa é a taxa de variação em 1, representa ali a tangente da reta que passa naquele ponto, né? Ou seja, como agora a gente vai ter um ângulo cuja tangente é 2, a gente vai ter aí uma reta mais inclinada, né? Porque para cada uma unidade incrementada em t, a gente vai ter duas unidades incrementadas ali em y, né? Então, pegando esse 2, substituindo a nossa equação, novamente, com o ΔT igual a 1, a gente vai ter que o y de 2 é igual a 4, que é um ponto que passa por essa linha tracejada aqui. Então, a gente já calculou mais um ponto aí da solução da nossa equação diferencial. Vamos calcular agora um quarto ponto, né? A gente poderia seguir isso infinitamente, mas vamos calcular só mais um quarto ponto aí para ilustrar. Então, novamente, ΔT unidade de tempo, então a gente vai calcular o y de 3, né, que é igual ao y de 2, é sempre o anterior, mais a taxa de variação no ponto anterior vezes o ΔT, o y de 2 acabamos de calcular na etapa anterior, a taxa de variação do y de 2 a gente não tem, mas pode calcular, né? Aqui a nossa equação diferencial ela é bem simples, então sempre vai ser igual à própria função, mas poderia ser algo mais complicado. Então agora a tangente da nossa reta vai ser 4, então ela vai ser mais inclinada ainda. Para cada incremento no tempo, de uma unidade de tempo, eu tenho 4 unidades ali no y, né? Substituindo esse valor aqui, com o ΔT igual a 1, a gente vai ter que o y, para quando t igual a 3, ele é igual a 8. E aí sim, a gente tem aí a continuação aí da solução aí da nossa equação, né? O que já dá para ver é que não é muito contínua essa função, né? Ela é cheia de quebradinhos, elas são várias retas que se encontram, né? Se a gente tivesse um ΔT menor, a gente ia ter várias retinhas bem pequenas e ia ficar uma coisa muito mais suave, muito mais contínua assim. E vocês já devem lembrar, né, da aula passada, que quanto menor for o ΔT, mais próximo vai estar da solução analítica, né? Lembrando que o método de Euler é uma resolução numérica, né? É uma resolução aproximada aí da nossa equação diferencial. Vamos agora rever todos os passos aí que a gente foi tomando para aplicar o método de Euler para resolver uma equação diferencial numericamente, né? A gente começou com a nossa condição inicial, né? O y de 0. Sabendo o y de 0, eu consigo calcular a taxa de variação do y de 0, né? Com o y de 0 e a taxa de variação do y de 0, eu consigo calcular o y de 1, né? Que vai ser no instante seguinte aí, né? Calculado o y de 1, eu consigo calcular a minha nova taxa de variação, mas no y de 1. Da mesma forma, eu consigo calcular o meu y de 2. E assim por diante, para a minha taxa de variação de y de 2, para o meu y de 3, e assim por diante, né? O que dá para reparar aqui, né? Todos esses termos aqui do começo, o meu t é igual a 0, né? É sempre ou y ou a taxa de variação de y para t igual a 0. Assim como, se eu descer aqui para esses termos de baixo, eu vou ter um t igual a ΔT, né? Na verdade, o t é igual a 1 aqui, só que o meu ΔT nesse exercício, ele é igual a 1, né? E da mesma forma, eu vou descendo, aqui eu tenho t igual a ΔT mais ΔT, e assim por diante, até eu ter n vezes ΔT, né? Eu sempre vou incrementando aí uma unidade de tempo, né? Que é o nosso ΔT. Eu posso representar isso daí como uma estrutura de repetição, né? Que me facilita muito para eu implementar isso numa linguagem de programação. Eu não preciso ficar escrevendo na mão todas essas etapas, né? Como que seria essa estrutura de repetição? A minha condição inicial eu sempre preciso declarar fora, né, da minha estrutura de repetição. Daí eu calculo primeiro a taxa de variação. Uma vez com a taxa de variação, eu aplico ali a minha equação a diferenças, né? Então, todas as etapas vão ter essa mesma cara, essa mesma estrutura. A diferença é que no começo eu vou falar que o t é igual a 0, né? Então eu vou estar representando exatamente ali aquela segunda e terceira linha ali das equações da esquerda.
Depois eu vou falar que o t é igual a ΔT, eu vou estar representando ali a quarta e quinta linha, né? E assim por diante até o t ser igual a n vezes ΔT. Então, essa aqui é a essência aí de eu aplicar o método de Euler numericamente. É através de uma estrutura de repetição. Como que é isso no Python, né? Então vamos lá. Como que é o método de Euler no Python, que vocês fizeram aí várias vezes na aula passada? Então, primeiro passo, a gente declara uma lista com os valores de y de t, né? Então aqui eu estou declarando uma lista com 4 elementos, todos iguais a zero, né? Segundo passo, a gente define as condições iniciais y0 e a condição inicial, né? E o intervalo de tempo ΔT. Então eu vou falar que o y de 0 é igual a 1, né? O meu inicial, e que o meu ΔT é igual a 1, né? Agora eu vou calcular o y de 1, o y de 2 e o y de 3. Eu poderia ir adiante, 4, 5, mas eu estou fazendo aqui só para ficar mais simples de entender. Então eu vou adotar que eu vou pegar um contador, né, uma variável i, que é o meu contador, que vai ser igual a 0. Enquanto essa variável i for menor do que 3, o que eu faço? Aquelas duas etapas que a gente viu anteriormente. Eu calculo a taxa de variação de t, né, o dy de t, que no nosso caso vai ser igual à própria função ali, próprio y, e aplico a minha equação de diferenças. E por fim, obviamente, eu tenho que incrementar o meu contador i. Daí esse loop aí, ele vai ficar rodando aí, e ele vai calcular o meu y de 1, o y de 2 e y de 3, né? Que são aqueles outros 3 pontos ali que a gente colocou no gráfico, além da minha condição inicial. Agora isso é o que vocês fizeram na aula passada, né? Eu vou fazer uma pequena adaptação aqui nesse código, que vai ficar mais fácil para a gente entender o odint, né? Que é a função que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou implementar aqui uma função com a equação diferencial do meu modelo. Eu vou chamar aqui essa função de modelo, tá? Eu poderia dar qualquer outro nome. E essa função modelo, ela vai receber o quê? Ela vai receber a minha variável y, a minha variável t, e ela vai me calcular o meu dy dt. No caso aqui, é simplesmente o y, né? E ela me retorna. Então, basicamente, essa função aí que eu acabei de implementar modelo, ela realiza a equação diferencial ali, ela aplica a equação diferencial do meu modelo. E daí, lá embaixo, quando eu falo dy dt é igual ao y de i, em vez de eu escrever ali a minha equação diferencial, eu vou simplesmente chamar essa função que eu acabei de declarar. E daí, toda essa estrutura aí abaixo está num formato genérico. Se eu quiser mas se eu quiser aplicar o método de Euler para uma outra equação diferencial, eu posso definir ali uma outra função, modelo 2, modelo 3, e simplesmente substituo ali dentro do meu laço de repetição, modelo por modelo 1, modelo 3. Beleza? Vamos ver agora como que seria essa mesma implementação, só que em vez de utilizar o método de Euler, utilizar a tal da função odint, que é o que a gente vai aprender aí na aula de hoje, tá? No vídeo de hoje. Então, vocês vão ver que no começo é bem parecido. A gente vai começar implementando, né, a equação diferencial do modelo. Isso significa em definir aqui uma função do meu modelo, né? dy dt vai ser igual a y e eu retorno dy de t. Até aí, tudo igual, né? Nada mudou. Daí eu já vou pular para a segunda etapa. Eu não vou declarar uma lista com os valores de y de t que nem eu fiz no método de Euler, né? Eu já vou de cara definir a condição inicial e uma lista de tempo. Então aqui a minha condição inicial é igual a 1. E a lista de tempo, né, vai ser o instante 0, o instante 1, o instante 2 e o instante 3, tá? E daí eu vou chamar a minha função odint, né? E essa função odint, ela já vai me calcular uma lista com os valores de y de t, tá? Como que eu faço isso? Eu chamo aqui a função odint e eu passo para ela 3 argumentos. Eu passo a minha própria função modelo, tá? Então, eu sei que é meio estranho, né? Uma função que recebe como argumento uma outra função, mas é assim que funciona. Eu passo para ela a minha condição inicial y de 0 e eu passo para ela a minha lista de tempo, tá?
e ela já vai me retornar ali nessa variável y uma lista com todos os valores de y. Então ela vai me retornar uma lista com o y de 0, o y de 1, o y de 2 e o y de 3. Se a minha lista de tempo ali tivesse 4, 5, 6, ela também me retornaria ali o y de 4, o y de 5, o y de 6 e assim por diante. Ou seja, o tamanho dessa lista y vai sempre seguir ali o tamanho da minha lista de tempo. Beleza? Alguns detalhes aí importantes. Primeiro, eu não posso simplesmente aí chamar essa função, tá? Eu preciso importar a biblioteca dessa função. Como que eu faço isso aqui? Então, eu vou importar aqui as bibliotecas que eu vou utilizar. Então, eu importo aqui da seguinte forma. Eu coloco um código from scipy.integrate, que é onde está essa biblioteca, dá um import odent. Fazendo isso, eu posso utilizar ela. Se você não tivesse colocado essa linha de código, ia dar pau a hora que você fosse rodar esse código no Python. Beleza? Além disso, se eu fosse fazer uma lista de tempo muito maior, ia ficar muito trabalhoso, né? 4, 5, 6, ou se eu fosse colocar um intervalo de tempo menor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente definir qual que vai ser o meu intervalo de tempo, né? Falar ΔT é igual a 1, e usar aquela função arrange, né? Em que eu defino o instante inicial, o instante final e o intervalo de tempo. Dessa forma, se eu quiser ir até 10, basta eu mudar o 4 por 10. Se eu quiser um nível de granularidade maior, basta eu mudar o ΔT por 0,5, 0,1. Só tem um pequeno detalhe aqui, que eu preciso importar a biblioteca NumPy, tá? E aqui eu vou dar o nome np, que é o que eu coloquei ali no prefixo antes do arrange. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essas são as diferenças aí entre o método de Euler e o odent, né? O método de Euler, eu preciso fazer na mão ali a estrutura de repetição. A função odent, ela já tem a estrutura de repetição lá dentro. Só que ela não tem essa mesma estrutura de repetição, porque a função odent não aplica o método de Euler. Ela aplica um outro método, um método mais sofisticado, que é chamado método de Runge-Kutta. Eu não vou entrar em detalhes aí sobre esse método, mas quem tiver interesse, essa aula teve uma leitura prévia opcional em que detalha bem aí como é que funciona o método de Runge-Kutta. Beleza, pessoal?